e acumulo a presidência do meu partido. E como os jornais estão sempre a difundir notas para lá, notas para cá, e botando na minha boca afirmações que não tenho feito, achei que devia dar aos meus companheiros dos diversos partidos fazer uma prestação de contas da estratégia do PSDB, do Rio de Janeiro, tendo em vista as eleições municipais desse ano. Nós traçamos uma estratégia. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Nós somos aqui no estado do Rio de Janeiro, juntamente com o PR, o DEM, que não tem representação na casa, e o PSOL, os 4 partidos de oposição. Isso não quer dizer que não tem outros parlamentares divergentes dos seus partidos que não façam oposição. Cito o deputado Paulo Ramos, deputado Bolsonaro, entre outros. Mas o partido, oficialmente, esses partidos são da base do governo. Então, esse é o primeiro mapeamento. Se somos oposição, a nossa prioridade não pode ser fazer alianças com os partidos hegemônicos do governo. E os partidos hegemônicos do governo chamam-se PMDB e PT. Essa é a primeira lógica. A segunda é que é muito mais difícil, deputado Calazans, eleger um prefeito do que eleger um vereador. Então, qual é a segunda lógica que nós definimos? Isso ano passado, junto de uma reunião da executiva, quando assumi a presidência do partido. Tentar ter uma malha de vereadores que dê, né, uma rede sólida de posições partidárias, de vereadores comprometidos, né, com o programa social-democrata. Então, temos ambições de ter uma rede de 100 vereadores, porque estamos organizados nos 92 municípios. É um sonho, pode ser que não consigamos, mas temos esse sonho. E, a partir daí, temos o desejo de lançar 30 candidaturas próprias. Não vou fazer aqui demagogia de dizer que vão ter candidatura própria nos 92 municípios, que seguramente nenhum partido político conseguirá, mas 30% é um número possível. Estamos aí com nomes colocados para isso. Se esses nomes vão resistir até a convenção, é outros 550. E, a partir daí, começamos a discutir alianças, quer sejam majoritárias e proporcionais. Ainda temos 28 municípios indefinidos, isto é, o partido está analisando a situação para definir qual é o seu posicionamento. Então, repetindo, 30 candidaturas próprias, 28 indefinições. Aí vem a segunda estratégia que eu falei no início, seriam os partidos que estão na oposição. O PPS seria inclusive um deles também, mas que se dividiu por uma questão conjuntural. E até o próprio PPS, pela informação que eu tenho, vai apoiar o candidato do PMDB na capital. Então, nesse sentido, nós estamos já com alianças definidas em 10 municípios com o PR. Estamos com 9 alianças definidas com o PP. Com 6 alianças definidas com o PMDB.
porque em alguns poucos municípios é impossível não ter essa aliança. Mas veja, são 6 em 92. Temos 2 com o PSB. Temos 2 com o DEM. Outras 2 com o PDT. Outras 2 com o PSC. E uma com o PRTB. Então, esse é o dado de realidade. E 28 indefinições. Então, não estamos segregando partido político nenhum, mas temos uma prioridade. Os senhores vão de notar que, bom, mas não tem aqui o PT. É verdade. Não tem o PT por quê? Porque não existe aliança com o PT. O PT só quer aliança para se subordinar a ele. E aliança é jogo de mão dupla. Eu nunca vi o PT procurar ninguém para conversar, para dizer assim, teu candidato é tão bom que eu quero te apoiar. Não há isso. Por via de consequência. Não é, e exatamente essa é a condição. Não temos nenhuma aliança, por exemplo, com o PSOL, porque o PSOL não tem uma política aliancista. Aqui e acolá ele pode fazer, mas essa não é a prioridade dele. Então, é isso que tem que ser entendido. Porque não adianta a gente imaginar, e eu conversava outro dia com a deputada Janira Rocha sobre isso, se dependesse dos meus sonhos, dos meus desejos, eu tenho contradição com todos os partidos políticos, tenho até com o meu próprio. Seria estar numa oposição radical, etc. Mas eu não posso me permitir isso, porque tenho responsabilidades. E quem preside um partido político, o preside para fazer ele crescer, para governar a favor do povo. Se isola, não vai a lugar nenhum. Então, estou mostrando aqui claramente qual é a nossa estratégia, porque tudo isso tem que ser de forma transparente. E não como sai a noticiazinha, o Luiz Paulo fez uma aliança com o Garotinho, ou o Luiz Paulo fez uma aliança com o César Maia. Tivesse o Garotinho ou o César Maia na situação, não seriam minhas alianças prioritárias. Minhas alianças prioritárias são aqueles partidos políticos que estão na oposição. Veja como a gente vota aqui. Praticamente nas votações, quem é que vota coerentemente contra as posições, quando erradas, do governo? Somos nós, o PSOL, o PR e os avulsos insatisfeitos com a direção dos seus partidos, como Paulo Ramos, como Bolsonaro, etc, etc. Então não é uma posição momentânea, é uma posição que está construída em relação ao atual governo há 5 anos. Há 5 anos. Isso tem que ficar claro para a gente entender um pouco o processo político. Não falei no PSD, porque o PSD nasceu ontem e seguramente terá um ou outro candidato a prefeito, como por exemplo o Dica, em Caxias, que saiu de um partido e foi para o PSD. O PSD ainda vai passar pelo seu primeiro teste, que é o teste das urnas, daqui a quase 3 anos. Aí a gente vai saber a dimensão do PSD. Mas tive essa preocupação de falar sobre esse tema hoje, porque quando o jornal bota uma nota, ele depois é tuitado, sem dizer a história como deva ser dita. E queremos exatamente ter uma malha de bons vereadores, ter alguns prefeitos comprometidos com a legenda, para não ter o dissabor, deputada Janira,
de eu ter ouvido o que ouvi na última eleição de governador, onde o senhor Sérgio Cabral veio a público dizer que 90 prefeitos me apoiam. Só não me apoia a prefeita de Campos. Ora, isso é o fim dos partidos políticos. Você ter prefeito que, por uma questão de repasse de recursos, seja de que partido for, se alinha com o governador que tiver de plantão. Então, essa é a estratégia, essa é o posicionamento que eu queria passar para os companheiros dos diversos partidos. E quem quiser tiver o trabalho de querer saber em cada município como é que a gente está aliado, também a gente abre, porque nada está escondido, até porque tudo isso será registrado no TRE em tempo hábil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo.